Olá, boa tarde, seja bem-vindo à sociedade civil. A conservação de alimentos permitiu, ao longo da história, que o ser humano tivesse sempre como se alimentar. Mas hoje é tanta a variedade de produtos conservados e congelados que é preciso saber também muito mais sobre estas técnicas para manter, por um lado, a qualidade, por outro, a segurança dos alimentos. É delas que vamos falar neste Sociedade Civil. O Sociedade Civil quis saber se os produtos congelados são uma boa opção. Para perceber se é seguro apostar neste tipo de produtos na alimentação das crianças, estivemos à conversa com o médico pediatra Luís Pereira da Silva. Mais à frente neste programa, a engenheira alimentar Lídia Santiago explica como se devem congelar alimentos e escolher as melhores conservas. Vamos então, ao longo deste programa, aprender um pouco mais sobre a forma como devemos tratar estes alimentos, como é que os devemos conservar por um lado e também como é que os devemos consumir e cozinhar. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Conceição Og, bem-vinda à Sociedade Civil, é professora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto. Vamos começar por tentar separar conceitos, se é que eles são separáveis. Quando falamos de alimentos congelados e alimentos conservados, estamos a falar de coisas diferentes? Sim. A congelação é realmente uma maneira de conservar, mas não é a única. Portanto, nós podemos conservar os alimentos usando... Portanto, os alimentos congelados são alimentos conservados, mas claro, há outras formas de conservação. Há outras formas de conservação. A forma de conservação por congelação tem como princípio tentar parar qualquer transformação, portanto, conservar, não alterar o produto. Uhum. Portanto, essas são as diferenças. Que outras formas de conservação existem dos alimentos que são mais comuns? A outra forma, portanto, há 2 grandes formas, digamos, a utilizar temperaturas baixas, em que se tenta preservar, ou seja, evitar que ocorram transformações, e há depois a utilização de temperaturas altas, em que o que nós queremos é destruir agentes que provocam transformações, nomeadamente micro-organismos, que contaminam os alimentos e contaminam o nosso mundo, não é? E destruímos-los e depois precisamos então de ter uma embalagem, uma maneira de evitar que eles voltem a ser contaminados. Uhum. E aí estamos a pensar nos enlatados, nos pasteurizados, esterilizados. Por exemplo, e aqueles alimentos que vêm sem água, que estão desidratados? Sim, é uma forma de conservação também. É uma outra também. forma de conservação, porque os organismos, micro-organismos responsáveis por alterações dos alimentos não se desenvolvem se não existir água e, portanto, se nós secarmos os alimentos, eles vão durar mais tempo. É claro que quando seco um alimento, eu altero, ele já não fica igual ao que era. Na congelação, nós, na maior parte dos casos, não quer dizer que seja em todos, nós conseguimos preservar sem alterar substancialmente o produto. Uhum. Tirando Portanto, algumas exceções, é claro. Nesse aspecto, a congelação é uma das melhores formas de conservação? Nesse aspecto, sim. Nesse aspecto, sim. Biologicamente, estes alimentos transformados alteram-se muito? São mais seguros? A congelação não faz milagres, não transforma produtos que não sejam seguros em produtos seguros. Tem que ser seguros logo à partida de serem congelados. Exatamente. A matéria-prima, assim, não há processos milagrosos. Um produto de má qualidade será sempre de má qualidade, mesmo depois de congelado. Exatamente. Portanto, partindo de uma matéria-prima de boa qualidade, realmente a congelação, principalmente de produtos até que já tenham sido confeccionados, pratos confeccionados, a congelação é realmente a forma que menos altera o produto. Uhum.
António Pinto Lopes, bem-vindo. É coordenador da Delegação Norte da DECO. A DECO tem trabalhado muito ao longo dos anos junto do público, no sentido de sensibilizar as pessoas para a forma como devem manusear os alimentos, etc., nomeadamente em relação à congelação e à descongelação, mas ou nós demoramos a aprender, ou então a nossa vida do dia-a-dia muitas vezes não nos deixa fazer as coisas como devia ser, não é? Esta é uma tónica em que vocês continuam a insistir nos cuidados a ter com a congelação e a descongelação dos alimentos. É um facto. Aliás, este problema da conservação dos alimentos é um problema que portanto, vai se desenvolvendo com o próprio homem, ou seja, há 5.000 anos já na Ásia, nos desertos da Ásia havia problemas a nível da congelação, portanto, tentavam resolver esses problemas. Depois, com as nossas... Antes havia a salga, não é? Era assim que se conservavam os alimentos? E depois, com os descobrimentos, se recordarem, as especiarias na altura tiveram um efeito importante na conservação dos alimentos. Portanto, as especiarias não eram só não foi só uma forma de procurar que os alimentos ficassem mais apetitosos, como acontece um pouco nesta altura, funcionavam também como forma de conservação. Neste momento, a congelação é efetivamente uma das formas que existem mais importantes para a conservação dos alimentos. E fizeram-se progressos absolutamente fantásticos neste domínio, não é? De tal forma que nós agora estamos a discutir, já não estamos a discutir se os alimentos, a qualidade dessa transformação, mas estamos a discutir já pormenores dessa transformação. E concretamente a DECO tem feito, fez-lo recentemente, há cerca de 7 ou 8 anos, e agora há uns 2 ou 3 anos a mesma coisa, um trabalho junto da distribuição, onde se concluiu que um dos problemas que subsistia e que não foi ultrapassado tem a ver com a temperatura a que os alimentos se encontram nas arcas frigoríficas e depois nos expositores, quando está na fase da refrigeração. Está a falar da congelação a nível industrial, não é? A nível comercial, não da nossa congelação que fazemos em casa. Exatamente, estou a falar ainda não estou a falar na congelação que fazemos em casa, porque já lá iremos. Mas aí há alguns problemas que têm a ver, que são problemas que não são fáceis de resolver. Portanto, vamos desde já que fique claro, porque o que é que acontece? Os consumidores vão aos supermercados, vão às lojas de distribuição e abrem e fecham as respectivas arcas, abrem e fecham os respectivos expositores. Nem sempre, ou melhor, abrem mais do que fecham muitas vezes, às vezes esquecem-se de fechar, e esse é um primeiro princípio. Eles até a maior parte deles fecham automaticamente, se a gente os ligar, eles fecham. Exato, em alguns casos já fecham automaticamente, que já é um avanço, mas o que se tem verificado é que a temperatura a que os alimentos se encontram, quer nas arcas congeladoras, quer nos expositores, é superior, em alguns casos muito superior àquela que devia acontecer. Ou seja, quando falamos de congelação, estamos a falar de menos 18 graus dentro das arcas congeladoras, e o que acontece é que, especialmente, e por isso é que nós procuramos que uma das boas estratégias para comprar congelados é ir ao fundo da arca buscar os congelados, porque normalmente os alimentos... Agora é que vai ser. Vai ficar tudo remexido nos supermercados. Toda a gente vai ao fundo da arca. Estão os alimentos, porque os que estão à superfície, às vezes a temperatura, estão muito próximos do zero, em alguns casos, nesse estudo que foi feito há 3 ou 4 anos. Portanto, esse é um dos problemas, não é? As arcas esse é um dos problemas. frigoríficas nas grandes superfícies? Sim, sobretudo, por exemplo, a nível da refrigeração. Depois temos as questões relacionadas com o fiambre. Não é, se calhar não é por acaso que os árabes não comem carne de porco, não é? Portanto, eles devem ter tido problemas, portanto, há alguns problemas culturais. Os expositores onde costuma estar o fiambre e o fiambre é um dos problemas. Carnes, também não têm as temperaturas devidas? Não respeitam muitas vezes as temperaturas a que o fiambre deve estar condicionado. O fiambre deve estar a cerca de 5 graus máximo e muitas vezes isso é ultrapassado. E entendemos que se calhar aqui está um problema para as pessoas ligadas às áreas tecnológicas procurarem resolver. Tinha que haver um aviso qualquer para o próprio estabelecimento de que a temperatura naquele local de congelação, naquele local de refrigeração... Baixa em relação àquele nível. Mas isso já acontece, inclusive, nas arcas frigoríficas em casa, que elas já apitam quando estão a chegar à temperatura... Que eu saiba, não acontece ainda Portanto, não deve ser uma coisa complicada de fazer, imagino eu. É capaz de ser irritante para os clientes que estão à espera. Exatamente. Não é? Estar a ouvir aquilo sempre a apitar. Mas, portanto, é preciso melhorar essas condições. Sim, pensamos que aí há algo a fazer. Naturalmente que depois também os consumidores poderão ter uma intervenção, e têm que ter naturalmente uma intervenção também mais assertiva, têm que estar mais informados,
mas nós iremos daqui a bocadinho É um bocadinho complicado, só se tivermos o termómetro na mão para conseguirmos perceber na altura qual é a temperatura há outros aspectos em que nós podemos ter alguns cuidados e que poderemos de alguma forma resolver a partir de alguns problemas. Francisco Silva Pereira, bem-vindo também à Sociedade Civil, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, e é médico veterinário. Eu gostava de ouvir sobre estas questões, nomeadamente em relação à carne, porque ainda agora aqui falava o António, é uma das áreas que levanta alguns problemas, não é? O problema que levanta o processo da congelação é um processo de conservação, como já foi dito, quer para a carne, quer para o peixe, quer para outros produtos de origem animal. E é evidente que a congelação aumenta o período de validade e a condição de consumo da carne e facilita de forma bastante expressiva a sua colocação no mercado, particularmente hoje, por exemplo, que estamos a pensar fortemente na exportação, como necessidade de natureza económica de Portugal. Através da congelação nós conseguimos proceder a exportações de quantidades significativas de carne, particularmente de suíno, para mercados bem longínquos, como por exemplo a Rússia ou o Oriente, não é? Portanto, isso é um processo. E é tranquila a forma como fazemos essa congelação? É segura? É segura. Não há problemas aí a resolverem, se eu entender? Problemas existem sempre. Risco zero também não existe. Mas hoje os processos tecnológicos que estão disponíveis garantem que, com os procedimentos adequados de congelação e as técnicas corretas de congelação, e depois de armazenagem e de conservação da cadeia de frio ao longo de toda a sua distribuição, que nós garante-se perfeitamente que uma boa qualidade, quer da carne, quer do peixe, até, desde a produção até ao consumidor. Geralmente as regras são cumpridas? De uma maneira geral, sim. De uma maneira geral, sim. Agora, é evidente que há sempre coisas para melhorar e haverá, porventura, que melhorar a cadeia de distribuição e garantir que ela é eficiente, mas hoje em dia, a nível industrial, isso está muito avançado mesmo. Depois, a nível do consumidor, talvez haja um pouco mais a fazer, conforme já foi aqui referido, porque nem sempre, eu também como consumidor que sou, verifico que na minha prática nem sempre é mais adequada quando eu retiro um produto de uma qualquer prateleira de um supermercado, até chegar a casa se calhar não tenho os procedimentos mais adequados. E isso também não favorece o produto sob o ponto de vista da sua qualidade, não ao nível da segurança alimentar, mas só de qualidade. Aqui. Simão Monteiro, bem-vindo, é nutricionista, pertence à Associação Portuguesa de Nutricionistas. Há vantagens em usarmos mais alimentos congelados? Devíamos usar mais alimentos frescos? Eles perdem qualidades quando os congelamos ou não? Em termos nutricionais, como é óbvio. Do ponto de vista de comparação dos alimentos congelados para os refrigerados, essencialmente, que será a alternativa mais aproximada, a congelação tem um impacto mínimo sobre a qualidade geral e também a qualidade nutricional dos alimentos. Não há risco zero, nem neste aspecto nutricional, o risco é zero. Há perdas, mas não são perdas significativas. Sendo que, através dos congelados, até podemos melhorar um bocadinho a nossa alimentação, porque de outra forma não teríamos tantos alimentos disponíveis durante tantas alturas do ano como se dependêssemos apenas de alimentos frescos ou até de outros tipos de alimentos conservados. Não é? A falta de tempo foi uma das razões que nos levou muito também ao uso dos alimentos congelados, não é? As pessoas não podem ir às compras todos os dias, como provavelmente as nossas avós iam. As pessoas não iam buscar os alimentos frescos para cozinhar aquele dia. Claro. Isso é uma prática que se perdeu praticamente em todo lado, não é? Perdeu-se e também com o estilo de vida atual não é possível diariamente preparar. É muito difícil para que alguém queira preparar diariamente refeições à base de produtos frescos. Em alguns casos seria praticamente impossível. Sendo que os congelados permitem-nos precisamente programar a refeição para a semana completa. Se eu fizer uma compra no supermercado uma vez por semana, posso planear perfeitamente essa semana alimentar. E, mais uma vez, tendo sempre um alimento que, muitas vezes, se comparado com outro alimento dito fresco, não congelado, por vezes até está em vantagem a nível nutricional, porque um determinado alimento hortícola, por exemplo, com 3 ou 4 dias após a colheita, em alguns casos pode ter já uma perda nutricional mais acentuada do que aquele que foi congelado no primeiro dia após a colheita. Estamos a falar de hortícolas também congelados?
Com certeza que sim. E o mesmo se aplica ao abate ou à captura, seja de carnes ou de pescado também. Não é? E há desvantagens, em seu entender, nos congelados? Há algum tipo de desvantagem? Há dois tipos de desvantagens, que mais uma vez repito que são mínimas. A primeira tem a ver com o próprio processo de congelação. Quando estamos a falar de congelação, a congelação o que é que faz? Faz com que o alimento, a água, essencialmente a água presente no alimento, passe de um estado líquido para o estado sólido. Como toda a gente sabe e já deve ter experienciado em casa, o volume do alimento congelado é superior ao do alimento fresco. Logo, a partir dali uma alteração na estrutura, com possível perda a nível nutricional também. Outro impacto negativo da congelação não terá a ver tanto com o processo, mas com as condições com que se faz o processo de congelação. Congelar em casa, concordo com o Dr. Silva Pereira, a nível industrial a congelação está muito avançada e é, na maior parte dos casos, adequada. Também sujeita a regras, não é? Mais rígidas e a fiscalização. Claro, em nossas casas. Não acontece em casa, nos nossos frigoríficos, não é? Ninguém vai à nossa casa fiscalizar. Claro. E, portanto, às vezes as condições em que fazemos as congelações, seja de alimentos frescos ou até de refeições porque sobrou algum bocadinho no tacho, muitas vezes está aí a maior fonte de perdas nutricionais ou de qualidade do alimento, propriamente a congelação por si só. Que a congelação em si. Já vamos regressar. As conservas fazem parte também da nossa alimentação há muito tempo. Sejam produtos conservados por processos de calor ou de frio, estes alimentos são práticos, são nutritivos e são seguros. Mas não foi sempre assim. A conservação de alimentos nasceu da necessidade de preservar e manter por mais tempo produtos que, de outra forma, acabariam por perecer ao tempo e aos micro-organismos. Desde o momento da colheita, preparação, transporte até à conserva propriamente dita, há um processo de qualidade e segurança que deve ser respeitado para que os produtos cheguem ao consumidor em perfeitas condições. Foi em 1928, pela mão de Clarence Birdseye, que se deu o primeiro passo para o que hoje conhecemos da moderna indústria da congelação de alimentos. Desde então, a congelação transformou-se num dos processos mais utilizados e uma das formas mais populares de conservar os alimentos em casa. No processo de congelação, a água dos alimentos é transformada em cristais de gelo, o que inibe o desenvolvimento de micro-organismos e das enzimas que levam à deterioração. Mas importa não esquecer o transporte e a congelação dos alimentos em casa, que muitas vezes não é feita nas condições ideais. Para maximizar a capacidade destes, pode retirar todas as embalagens de cartão e esferovite e acondicionar os produtos em sacos. Alimentos como iogurtes, tomate fresco, alface ou até mesmo algumas frutas não são ideais para congelar devido ao rompimento das membranas celulares a quando da formação de cristais de gelo. No entanto, podem ser muito úteis. Saiba que pode recorrer ao branqueamento, a técnica de mergulhar em água a ferver os alimentos antes de os congelar. Uma vez no congelador, é preciso estar atento à temperatura, não esquecer de datar os alimentos e jamais voltar a congelar produtos anteriormente congelados. Conceição, as conservas estão a regressar mais à nossa mesa agora, voltaram a entrar mais na nossa alimentação. Este tipo de conservação dos alimentos, quer explicar-nos como é que funciona? Sim, posso explicar. Já agora posso também contar como é que nasceu este processo de conservação. Sim, claro. Que está associado às guerras napoleónicas, que sempre foi um problema e ainda hoje em dia continua a ser, mas com certeza que já existem muitos outros meios, que é alimentar os exércitos, não é? E Napoleão Bonaparte criou um prémio para quem resolvesse este problema das refeições. Quem resolveu foi um senhor chamado Nicolas Appert, e que ainda existe o processo de apertização, e o que ele fez foi cozinhar os alimentos, colocá-los dentro, na altura eram recipientes de vidro, fechá-los, muito bem selados, e colocá-los em água a ferver durante
os tempos que ele, entretanto, foi desenvolvendo diferentes receitas e diferentes tempos de permanência. Já dentro da embalagem, com os alimentos já dentro da embalagem? Já dentro, portanto, eles eram cozinhados, colocados dentro da embalagem e depois colocados em água a ferver. Portanto, era um processo em que o produto, depois de cozinhado, era colocado à temperatura de 100 graus centígrados. Era um cozinhado que era cozido depois? Exatamente, que é o que praticamente acontece nos enlatados de hoje em dia. Ora, os enlatados, os produtos estão cozinhados, na realidade, porque nós não podemos enlatar produtos frescos. Porque o próprio processo das conservas é um processo que exige temperaturas elevadas. Agora, há produtos que sofrem esse aquecimento já dentro da lata, há produtos que são cozinhados, colocados dentro da lata e depois então recebem o tratamento térmico. Ora, este tratamento térmico, porque nós usamos a temperatura todos os dias em nossa casa para cozinharmos os alimentos, para os tornarmos mais gostosos, mais apetecíveis, mais fáceis de comer e também torna os nutrientes mais fáceis de serem absorvidos. Mas no processo da conservação nós usamos a temperatura para destruir os agentes que vão causar a alteração, a degradação dos alimentos. E os agentes serão os micro-organismos, e neste caso nós, claro, estamos preocupados com os micro-organismos que são patogénicos, portanto que nos podem causar doenças, mas estamos também, em termos económicos, estamos preocupados em organismos que degradam o alimento, porque ele não será consumido se estiver estragado, visivelmente estragado. E também, a temperatura também destrói os agentes que causam, que são enzimas, que são os que catalisam, que aceleram reações que também alteram os alimentos. Portanto, aquilo que eu disse no início, que nós usamos temperaturas altas para destruir agentes que degradam os alimentos, que os transformam, com o processo da conservação, aquilo que nós chamamos das conservas, os enlatados, é precisamente o oposto da congelação, em que nós reduzimos a temperatura o máximo possível para que não aconteçam transformações. Todos os alimentos podem ser conservados, como conservas, enlatados, em princípio? Poderão todos ser conservados. Há todos podem, agora alteram-se. É como há pouco quando se falou que todos os hortícolas podem ser congelados. Se eu congelar alface, eu já não vou comer uma salada de alface. Claro, se eu congelar tomate, eu já não vou comer, já não vou... Pode dar para fazer outras coisas, mas... Exato, claro. E é a mesma coisa nas conservas. Portanto, altera a estrutura do próprio alimento, não é? Vai alterar a estrutura do alimento e, portanto, eu já não vou ter o prazer de comer um produto fresco. É a mesma coisa, eu posso conservar fruta. Conservam-se frutos, já pêssego, ananás, essas coisas todas. Só que o produto já não vai ser igual. Vai ser um produto que foi cozinhado. Poderá ter vantagens em alguns aspectos, desvantagens noutras. Por exemplo, tem vantagens em relação aos congelados, Francisco. Em algumas coisas, estava a falar há pouco de levar os alimentos para casa e que às vezes os congelados é complicado, nas conservas isso já não acontece. As conservas é tranquilo. Mas as alterações sensíveis nas conservas são muito mais acentuadas que as da congelação. Ah, é? Exatamente. Os alimentos perdem mais... Os alimentos têm que ser, para ser conservados em conserva, portanto, para serem enlatados, têm que ser todos cozidos. E o processo de cozedura induz algumas alterações que a congelação não induz. Isso quer dizer que os alimentos não são tão ricos ou tão bons para a nossa alimentação do que os outros, Simão? Cada alimento é um alimento diferente. É difícil comparar. Não devemos abusar das conservas? Mais uma vez, vamos a um chavão que se usa nisto, que é variar o mais possível. Nem só congelados, nem só enlatados, não é? Mas, dependendo do alimento, os danos a nível nutricionais poderão ser superiores num enlatado do que, por exemplo, num congelado. Até porque nos enlatados, normalmente há mais coisas lá a ajudar à conservação também, não é? Leva outros produtos? Normais na indústria alimentar, não como leva? qualquer outro aspecto. Leva ou não? Não precisa de levar. Então se leva, para que é que são? Quando leva? Nos produtos enlatados, ao contrário dos mitos, o que conserva foi o facto de eu ter destruído os agentes que causam o problema. Portanto, eu não preciso de conservantes. Mas eles, em muitos produtos, eles estão lá na mesma, não é? Isso já depois... vamos ver que produtos, por exemplo. Que produtos...
uma sardinha enlatada, pura e simplesmente, leva sal pelo paladar. E pode levar azeite, ou molho de tomate, ou outro. Exato, mas isso, como nós fazemos também em nossa casa, para cozinhar os alimentos. Não sei se era desses conservantes que o senhor estava a falar. Agora, a questão é que eu posso ter um congelado que também tem esse tipo de conservantes, não é? Mas eu não posso ter eu posso ter alimentos, porque se eu enlatar eu tenho que o cozer, lá está, obrigatoriamente, enquanto que o congelado é uma técnica que permite ter o alimento fresco, conservado durante mais tempo sem qualquer outra alteração ou adição de ingredientes para ajudarem, seja ao paladar ou à conservação. Mas o que me estava a dizer é que nas conservas muitas vezes são usados outros produtos podendo não ser necessários, muitas vezes são usados também, mas normais, como em outros congelados. Se eu estiver a falar de rissóis ou de uma pizza congelada, eu poderei ter também lá esse tipo de ajudantes à conservação, naturalmente. E essas ajudas à conservação não são boas para a conservação da nossa saúde? Não são necessárias. Não são necessárias. Portanto, devemos evitá-las. É um bocado difícil nos dias que correm, mas devemos evitá-las. Devemos evitá-las. Desculpe, por vezes a não adição de conservantes é mais perigosa do que a adição de conservantes. Porque se nós... Estou a falar do ponto de vista nutricional, não de segurança. Há conservantes que não são necessários. E há conservantes que são necessários. Há pouco se falava de fiambre e até... ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, que os produtos refrigerados são os mais naturais, os mais frescos, mais próximos dos frescos, por exemplo, do que os congelados. É claro que num refrigerado em que nós dependemos de uma temperatura que não é suficientemente baixa para parar determinadas alterações e evitar determinadas contaminações, e quando sabemos que por vezes as temperaturas não são respeitadas, não acontecem mais problemas com fiambre porque está lá um nível de sal suficientemente elevado e um nível de conservante suficientemente elevado. Portanto, se não morre pelo conservante, pode morrer porque pelo micro-organismo patogénico que sobreviveu. António, e a forma como nós no dia-a-dia lidamos com estes produtos em nossas casas também precisa de alguns conselhos? As pessoas, de uma forma geral, trabalham bem com estes alimentos em casa? Ora bem, há efetivamente alguns conceitos que deverão ser de conhecimento público. Alguns deles já são. As pessoas já sabem que depois de descongelar não devem voltar a congelar. Portanto, isto acho que é quase que universal. Neste momento já se pode considerar que isso está perfeitamente adquirido. Entretanto, há outras questões que ainda o não são. Eu estou-me a referir, por exemplo, concretamente, um dos aspectos que nós prestamos portanto, alguma atenção tem a ver com a validade dos alimentos. Ou seja, nós com a validade dos alimentos e com outro aspecto ainda que tem a ver com o próprio aparelho de congelação que temos em casa, não é? Portanto, esse aparelho normalmente está classificado por estrelas, 2, 3 e 4. Quando estamos a falar de um aparelho de 2 estrelas, por exemplo, temos de ter algum cuidado porque, efetivamente, a congelação... Portanto, para podermos fazer uma boa congelação em casa, devemos ter que tipo de aparelhos? Pelo menos 3, no mínimo 4 de preferência, não é? Portanto, deverá ser o aparelho que devemos escolher. Depois, dentro desses aparelhos, ainda podemos ir para as questões mais energéticas, mas não é hoje o tema. Portanto, esse aparelho, se for um aparelho há há aí uma poupança de energia, mas não é esse o tema aqui. E uma poupança para o ambiente também. Exatamente. O que acontece é que quando congelamos, se nós... Normalmente, é curioso que eu, quando estava a preparar isto, lembrava-me que as pessoas gostam muito de colocar umas etiquetas, uns ímãs nas portas dos frigoríficos. E esses ímãs poderão ser utilizados de uma forma para ajudar, no fundo, a dar alguma informação para o consumidor. Se nós utilizarmos uma pequena folha onde, quando metemos lá os produtos que trazemos do hipermercado e colocarmos lá a data, colocarmos lá a data da validade, muitas vezes. Ou temos próprios sacos de congelação, que agora já vêm com as etiquetas... Aliás, há empresas de distribuição que já oferecem os sacos de congelação. Mas também não vale a pena, António, pôr lá a data... em que a gente congelou aquilo, se não souber quanto tempo é que pode lá ter aquilo, não é? Sim, pois essa é outra questão. Mas quanto tempo é que pode manter aquele alimento congelado, quando é que... Por exemplo, há pouco falava-se de carne de porco e carne de vaca, por exemplo, sei lá, a carne de vaca
pode ter até 12 meses no congelador, desde que esteja a temperatura abaixo dos 18 graus, mas, por exemplo, a carne dos de porco 18, é isso? Exatamente. A carne de porco já não deverá ultrapassar os 6 meses. Portanto, faz toda a diferença o tipo de alimentos que nós estamos a congelar, não é? Portanto, Já agora, onde é que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de informação? Bem, isso... há um livro, um dos livros que foi aqui referido no último dia, da DEC Proteste, essas coisas aparecem lá, portanto, nas revistas também. Tem essa listagem em relação aos prazos de conservação de cada alimento? Tem essa listagem. Quais são os mais perecíveis, já agora? Aqueles que... Peixe... É o que dura menos tempo, congelado? E é curioso que mesmo depois de... Se for congelado por nós. Sim, mesmo comprado por nós... Se for congelado industrialmente é diferente ou não? Claro, é diferente, mas o problema depois... Antes disso tínhamos falar na compra, desde a compra no supermercado até à chegada à casa. Neste momento já existem os tais sacos que até algumas empresas já oferecem, o que é, enfim, bastante louvável, não é? Para refrigerantes, portanto, que garantem o frio até casa. O que acontece muitas vezes é que, primeiro, nós vamos fazer as compras dos congelados, começamos logo pelos congelados, quando deveríamos, se calhar, deixar ficar a compra dos congelados para o final das nossas compras no hipermercado. Depois, o regresso a casa. Esse regresso a casa tem que ser o mais rápido possível. Quer dizer, não convém ir comprar os congelados e depois deixar ficar os congelados na mala do carro enquanto vamos ao ginásio ou vamos almoçar. Quer dizer, portanto, há aqui todo um processo que, quer dizer, a congelação efetivamente é um ganho enorme. E os alimentos devem vir naqueles sacos de congelação que até os supermercados muitas vezes já têm? Claro, garantem mais qualidade no transporte do que o simples saco normal, não é? Ora, o que tem que ser é rápido, o procurar metê-los no frigorífico o mais rápido possível, depois dentro do frigorífico, se são para gastar rapidamente e no meio do frigorífico, é a zona mais fria do frigorífico, se não são para gastar nos próximos 2 dias no congelador. Portanto, e aqui há logo uma regra de separação entre refrigerar e congelar. Ou seja, se os alimentos são para consumir rapidamente, podemos refrigerar. Se não são, então vamos para a congelação logo, imediata. A tal identificação, a data de validade quando é o caso, a data de compra, porque depois o que é que acontece? Nós em casa temos isso, sentimos isso, metemos as coisas no congelador e depois já não sabemos o que é que lá temos. Primeiro não sabemos o que é que lá está e depois o que é que lá metemos há mais tempo e portanto se calhar devíamos ter essa preocupação. E não é assim tão difícil. O tal imã poderá ajudar a resolver o problema para afixarmos, para justificarmos a existência desse imã na porta do congelador, pelo menos. Mais conselhos? Alguém tem mais conselhos que possam ajudar as pessoas a tratar melhor os seus alimentos congelados ou conservados? Sim, eu iria referir complementarmente é que todos os frigoríficos ou dispositivos domésticos que não tenham 4 estrelas não deverão congelar. Porque os outros 2 e 3 estrelas são apenas de conservação de produtos congelados. Portanto, os 2 estrelas fazem menos 12 graus. Para produtos que já são comprados congelados. Exatamente. São trazidos congelados do supermercado e são colocados já congelados. Exatamente. Portanto, não fazem uma boa congelação de alimentos frescos. Exatamente. Congelam na mesma, mas demora muitíssimo mais tempo e não garantem a qualidade que se pretende. Para fazer uma operação doméstica de congelação, o equipamento deve ter no mínimo, isto é, deve ter 4 estrelas. 4 estrelas. Não há mais, portanto não é no mínimo, são 4. Agora, abaixo das 4 estrelas só dá para conservar e quanto menor é o número de estrelas, menos tempo de conservação é aconselhável. Ainda sobre o que referiu há pouco, os equipamentos domésticos hoje todos têm quase, de congelação, de conservação de congelados, peço desculpa, todos têm símbolos nas suas portas ou nas suas com o tempo de duração de cada produto, seja vegetal, seja animal, seja nos manuais de instruções. Os manuais de instruções têm, mas têm essa simbologia também nos dispositivos. Portanto, o que haverá que aconselhar o consumidor é a seguir as instruções que os fabricantes têm e os equipamentos também têm inseridos. Quer acrescentar alguma coisa, senhor? Diga. Sim, queria acrescentar esta questão dos manuais dos equipamentos, que ninguém lê, mas que realmente a informação está lá na maior parte deles. E queria só, se calhar, trazer para aqui para a discussão uma coisa complementar à congelação, que é a descongelação. Sim, vamos falar dela já daqui a pouco. Em relação ainda a esta questão da conservação, o processo de branqueamento que soube falar muitas vezes, tem alguma coisa a ver com conservação? Não tem, pois não? Tem? O processo de branqueamento que
Não sei porque é que se chama branqueamento, porque realmente parece... Qual é o nome que vocês dão? Sim, escaldão é um também, escaldão. Eu gosto mais de lhe chamar escaldão. Eu não sei... Pronto, confesso a minha ignorância da origem da palavra branqueamento. Em inglês disse blanching. Não sei se foi alguma tentativa de tradução, mas este processo que é aconselhável fazer, principalmente em vegetais, em legumes, em hortícolas, é um tratamento que o que é? É mergulhar o produto durante alguns minutos em água a ferver. Tem como objetivo principal a destruição de enzimas que eu há pouco referi, que são uns dos agentes, os catalisadores biológicos que aceleram reações nos alimentos. E, portanto, mas isso é um processo que é feito em casa, que é feito industrialmente? Pode ser feito em casa, industrialmente é feito de certeza, e pode ser também feito em casa. É claro que tem que saber o que se está a fazer, porque por vezes um mau branqueamento é pior do que não fazer o tal tratamento. Portanto, tem como objetivo destruir estes agentes, estes catalisadores, enzimas. Porquê? Porque eu, como há pouco disse, a congelação não tem como objetivo destruir nada. Tem como objetivo parar atividade, limitar, reduzir ao máximo a velocidade de alteração de alimentos. E, portanto, o que quer dizer que estes agentes, as enzimas e micro-organismos, continuam presentes no alimento, mas não causam transformação. E por isso mesmo, o porquê do tempo de validade de congelados não tem a ver com a segurança microbiológica. Tem a ver com a qualidade nutritiva e a qualidade do paladar, a qualidade organolética. Portanto, um alimento congelado que seja mantido a temperatura suficientemente baixa nunca vai ser perigoso, nunca vai matar ninguém. Pode não saber bem. E nutritivamente pode ter perdido, portanto, mais dos seus nutrientes. Agora, não vai matar ninguém. Portanto, há pouco, o tempo que estávamos a falar, o tempo de vida de um alimento congelado, do ponto de vista de segurança alimentar, desde que a temperatura seja suficientemente baixa e que o produto não tenha oscilado, ou tenha sido descongelado e voltado a congelar, etc., não vai causar, não preocupa a segurança alimentar. É uma questão de qualidade do alimento. Portanto, porquê? Porque se ele for mantido àquela temperatura, as reações não vão ocorrer, os micro-organismos não se desenvolvem, nós não encontramos ainda no nosso habitat, com certeza se calhar no Polo Norte, não sei, poderão haver micro-organismos que se desenvolvam a temperaturas abaixo de menos de 18 graus, que estão habituados, mas daqui para já ainda não estamos contaminados com esses micro-organismos, nós estamos sempre a descobrir organismos e eles novos. também estão sempre a adaptar-se. Eles vêm ter connosco, com as viagens, não é? As coisas vão se adaptando. Já vamos regressar. Os produtos congelados também podem ajudar à alimentação saudável dos mais pequenos, sobretudo os vegetais e o peixe. Os pais podem ter nos congelados um bom aliado. Peixe, carne, legumes, hortaliças, a oferta de produtos congelados é cada vez mais variada e variedade aliada a uma alimentação saudável é a chave para o correto desenvolvimento e crescimento das crianças. Os congelados têm a grande vantagem de aumentar a oferta de produtos saudáveis à criança, nomeadamente legumes congelados. Se quisermos oferecer no dia-a-dia produtos fresco. É sempre importante verificar o que está a comprar. Existem congelados de produtos frescos e congelados de produtos pré-preparados.
Luís Pereira da Silva, médico pediatra, chama a atenção para a necessidade de olhar para o rótulo para saber o que está a oferecer às crianças. Hoje há uma indústria crescente, que é dos legumes pré-preparados, em que à primeira vista parece que são legumes crus. É aquele tipo de saladas de legumes partidas, misturadas, que não nos passa pela cabeça que tem alguma gordura, diria às vezes bastante gordura. É claro, porque são salteadas. Antes da congelação são salteadas. Torna um melhor paladar, mais apetecíveis, quase prontas a usar. Basta descongelar quase. Quando falamos em legumes, há certos cuidados que devemos ter para proporcionar a devida nutrição e segurança necessárias. Deve-se escaldar o legume, porque isso inativa algumas enzimas que levam ao amadurecimento e depois à decomposição do legume, e que o frio não inibe. Portanto, deve-se cortar em pequenos pedaços os legumes, escaldá-los e depois congelar em pequenos pedaços. E cortar em pequenos pedaços é para permitir que o frio atinja a profundidade do alimento. E, portanto, tem que se ter esse cuidado, de branquear os legumes antes de os congelar. Nos dias que correm, os pais têm cada vez menos tempo para ir às compras, preparar e organizar as refeições e ainda dar atenção aos filhos. Neste sentido, os produtos congelados podem ser uma grande ajuda. A sopa que dá. Simão, estes produtos pré-cozinhados, nomeadamente os hortícolas e os legumes, que as crianças nem sempre gostam à primeira, a forma como eles vêm trabalhados congelados pode ajudar muitas vezes à alimentação dos mais pequenos? Pode, com certeza. Há uma diferença entre alimentos pré-cozinhados e minimamente processados. Sim. Muitos hortofrutícolas encaixam mais na categoria de minimamente processados. Temos o que ouvimos na peça é verdade. Diga-nos qual é a diferença para percebermos todos. Os minimamente processados podem ser lavados, cortados, não têm necessariamente que passar por outros processos para despertar outro tipo de sabores ou paladares, como foi referido na peça. São só Existe congelados esse processo, a seguir, não é? Exatamente. Mas ajudam com certeza logo à partida, porque a mãe pode ter em casa esse alimento que de outro modo não teria. Por isso, logo à partida já tem esse alimento para disponibilizar. E depois, como vimos também, ter o peixe já sem espinhas, já sem pele, sem escamas, sem nada, mesmo para uma criança é muito mais agradável do que ter ali que tirar as espinhas. Tem uma grande desvantagem também, não é ensina ela própria a preparar o peixe. Afasta-nos muito daquilo. Se ela não aprender em criança também, não vai aprender em adulto. Falamos disso há um bocadinho, afasta-nos muito daquilo que é realmente o alimento, o peixe, não é? Digamos assim. Mas, mais uma vez, entre ter algumas refeições à base de pescado ou não ter nenhuma, o congelado aí também está a ajudar, com certeza. Uhum. Não sei se mais alguém quer falar sobre isto. Queria só acrescentar aqui uma questão que tem a ver com o escaldão. Sim. Que é o escaldão, muitas pessoas evitam fazer o escaldão porque acham que ao mergulhar durante 2 a 3 minutos o alimento na água, ele vai perder características nutricionais. Pode perder, se estivermos a falar de vitaminas ou minerais hidrossolúveis, essencialmente, obviamente vai perder alguma coisa. No entanto, essa perda muitas vezes não é superior à que o alimento tem fresco, se ficar 2 ou 3 dias no frigorífico, digamos, em refrigeração. E depois também eu posso aproveitar essa água do escaldão, não é propriamente uma cozedura, mas do escaldão, para fazer outras preparações culinárias e sobretudo sopas, não é? Onde vou aproveitar todos esses nutrientes que lá ficaram. Essa água, mas muitas vezes não se aproveita essa água, não é? As pessoas não a guardam. Põe-na fora a maior parte das vezes. Descongelação. Íamos falar também da descongelação, da forma como devemos descongelar os alimentos. Quem quer começar? Francisco? A minha
matéria é congelação e a comunicação de produtos congelados. Descongelação. Essa já era a área do consumidor. Vamos virar para este lado. Descongelação. Ora, na descongelação, como o alimento descongela, é claro, de fora para dentro, não é? Ele vai ficar na superfície, se nós não tivermos cuidados, vai ficar quente. Além disso, aquela água que está congelada vai começar a soltar-se e é aí que nós temos o risco. Portanto, o risco de descongelar a temperaturas elevadas, isto é, se nós deixarmos de descongelar durante o dia todo em casa, por exemplo, em cima da banca da cozinha. No verão, por exemplo. Exatamente. Portanto, é preciso ter cuidados a descongelar. Se a pessoa puder, o melhor realmente será colocar o elemento congelado no frigorífico e deixá-lo descongelar no frigorífico. Por exemplo, na noite anterior, antes por de exemplo, consumir, fica a descongelar dentro do próprio frigorífico. Dentro do frigorífico. E depois, se tem pressa, tira-o na altura em que vai cozinhá-lo? Claro, entretanto já descongelou e já o pode... Todos os alimentos têm os mesmos riscos numa descongelação mal feita ou uns têm mais que outros? É claro que, com certeza, que haverá uns mais que outros, mas é melhor dizer que todos têm risco de serem expostos a temperaturas elevadas quando estão a descongelar, porque principalmente se forem peças grandes. É claro que, por exemplo, um legume, um vegetal que sofreu um escaldão, se calhar o problema já poderá não ser tão grande, até porque aquele próprio escaldão também já destruiu alguma coisa, mas de qualquer maneira é sempre melhor descongelar o produto dentro do frigorífico se eu tiver tempo. É claro que muitas vezes nós esquecemos-nos, não tirei nada, ou temos uma emergência e é necessário descongelar rapidamente. Então temos a opção do micro-ondas, que é preciso conhecer o nosso micro-ondas para conseguir descongelar com qualidade. Porquê? Porque as micro-ondas não funcionam muito bem a descongelar. Um bom micro-ondas é um micro-ondas que descongela bem. Mas não há um micro-ondas que descongele bem. Então não há um micro-ondas bom? Pois, para esse efeito. Para o efeito de descongelar. Para descongelar, não. Não aconselha, já estou a ver. Eu corro o risco, se eu não tiver cuidado, eu corro o risco de cozinhar o alimento à superfície e estar lá dentro ainda. E é o que acontece muitas vezes. E é o que acontece muitas vezes. O meu conselho para descongelar rapidamente... Isso destrói o alimento em termos das suas qualidades? Qualidade, sim. Fica cozinhado. Imagina uma peça de carne, até o próprio bife. Começa a cozer. Porque... Desidrata muitas vezes. Começa a cozer à superfície. Os alimentos. Exatamente. Começa a cozer à superfície e por dentro ainda está congelado. Uma opção rápida de descongelar, caso seja um alimento em que eu possa fazer isso, é colocá-lo dentro de um saco plástico que não esteja furado, portanto um saco plástico até usado para a congelação, e colocá-lo dentro de água fria. Não é de água quente? Não, eu diria, pode ser morna, porque ela rapidamente arrefece e o alimento também está protegido, porque desta maneira há uma boa transferência de calor, portanto o calor entra bem para dentro do alimento e acaba por descongelar bastante rapidamente. E é claro que se eu não tiver congelado o alimento em pedaços muito grandes, ótimo, porque aí a descongelação é realmente mais rápida, porque o que custa é dentro do alimento a descongelar. E descongelar é cozinhar sempre com o alimento mais ainda lento. congelado? Ou meio congelado? Ou congelado por dentro? Eu não gosto. Mas é só não gostar. Eu não gosto. Acho que não dá bons resultados. A biotecnologia não desaconselha. Os legumes vão bem. Sim, a ervilha, esses alimentos. Sim, eu estava a pensar aqui em carne e peixe. Não, eu estou a pensar em todos. Digam-me quais é que sim e quais é que não. Posso colocar a cozer diretamente numa pasta de pescado, quer dizer, não tem... Eu não gosto. Acho que fica... pôr a cozer congelada ainda. Não perde... Sim, depende da dimensão do alimento que estamos a falar. E a qualidade nós também... Vamos conhecendo também o nosso processo. E depois avaliamos. Não gosto. Eu diria que sensorialmente, peixe e carne
cozinhado a partir de congelado não fica tão bom. Porquê? Estamos a falar só de uma questão de sabor, de paladar. Uma questão sensorial, eu estava exatamente. a perguntar, porque isso aí a gente também sabe, não é? Pronto, Quem tá cozinha. Eu quero saber é do lado dos especialistas. Que isso qualidades não tem- é que os alimentos perdem, se é que perdem ou não. Perdem qualidades porque Se eu cozinhar um alimento congelado? Porque se eu quiser cozinhar o alimento até ao centro, e lá está, agora tudo depende da dimensão. Estivemos a falar ervilhas, sei lá, feijão verde cortado, quadradinhos de cenoura, etc. Coisas Isso não há pequeninas. problema porque rapidamente a temperatura chega lá ao centro. Agora, se eu quiser cozinhar uma posta de peixe, boa, Sim. já com 2 ou 3 centímetros de Uma espessura. dose. Para ele ficar cozinhado lá no centro, cá fora vai cozinhar demais, de certeza absoluta, e a textura não vai ficar agradável. Agora, eu estou a falar só do ponto de vista sensorial. Agora, que se pode fazer, é claro que pode. Diga, Simão. Não, eu vou concordar com o que a Conceição disse. Uma curiosidade que aqui há uns anos se verificou e foi falada e discutida foi a questão do bolinho de bacalhau, cujo critério para decidir se já estava pronto ou não era a cor. Só que nós passamos de uma fase em que fazíamos em casa e ele ia para a fritadeira sem ser congelado. E o tempo que demorava a adquirir a cor era 1. A partir do momento em que comecei a fazer o mesmo processo de fritura, mas com o bolinho congelado, ele ficou com a mesma cor por fora, mas no centro muitas vezes ainda poderia estar congelado. Por isso acontece. Em alguns Está lá tipos de mais alimentos é tempo. preciso ter muito cuidado e pronto, por tentativa e erro nós chegamos lá, não é? Mas é preciso ver muito bem o processo como o fazemos. E depois termos um alimento já cozinhado e que nos sobra de uma refeição, António, como é que devemos conservá-lo? Ora bem, essa é uma boa questão e cada vez mais atual, não é? Sim, eu acho que as pessoas hoje têm mais cuidado com isso, não é? Exatamente. Uma das regras de ouro será que mais de 3 dias no frigorífico devemos eliminar esse alimento. Ou seja, há ali um período, especialmente quando nos estamos a referir, por exemplo, ao peixe, que é mesmo o peixe cozinhado, há que ter algum cuidado dado a possibilidade da sua degradação posterior. Mas para guardar alimentos, concretamente a sopa, que é um alimento que facilmente também se degrada, a maneira mais fácil, já foi de alguma forma aqui referido, mas eu acho que convinha que isto ficasse bem claro, a questão dos alimentos quentes que depois vão ser aproveitados, e a sopa normalmente é um dos mais comuns, ao longo de 3, 4 podem ser guardados 3, 4 dias no congelador. Devemos fazer, sempre que se faça sopa, retirar a parte que vai ser consumida naquela altura e depois a restante arrefecê-la rapidamente, recorrendo à banca da cozinha, meter um bocadinho de água fria, meter lá a panela, de maneira a arrefecer rápido. Porque, no fundo, como aqui já foi referido, o problema é da possibilidade do contacto dos alimentos com o ar atmosférico, portanto que... Então é um bocadinho como vimos ali na reportagem, não é? Exatamente. Conservar em doses, reduzir ao mínimo nas doses que se vão usar, arrefecer rapidamente. E congelar rapidamente. E congelar rapidamente. Como também não podemos meter os alimentos quentes dentro do frigorífico, portanto estamos aqui a cumprir 2 regras, não é? Portanto, primeiro, reduzir o tempo do arrefecimento e, ao mesmo tempo, não aquecer os alimentos que já estão dentro do frigorífico, não aquecer a temperatura dentro do frigorífico, também gasta mais energia. Portanto, tudo isto acaba por ser conciliável se nós tivermos esse aspecto de atenção. Devemos também terem atenção quando vamos ao supermercado, Simão, na escolha dos congelados que vamos levar para casa? Com certeza que Como? sim. A que é que devemos estar atentos, nomeadamente nas embalagens, nas rotulagens destes produtos? Antes disso, devemos estar muito atentos ao próprio estabelecimento. De ver as condições, se é um estabelecimento de confiança ou não, olhar para os lineares, para os expositores, ver se muitos deles nós conseguimos facilmente ver a temperatura, porque tem lá os indicadores, podemos consultar a ver se tem lá os 18 graus negativos ou se a temperatura está superior. Esta referência dos 18 graus negativos nas arcas congeladoras é importante. É muito importante. Logo a partida começa Sempre por todas aí. as arcas congeladoras. Todos os congelados, por regra, devem estar a 18 graus negativos ou inferior. Estamos a falar da temperatura do produto. Sim. A arca, se estiver a 18 graus negativos ou menos, para manter o produto a 18 negativos, não é? Porque muitas vezes o equipamento tem que estar a uma temperatura inferior para manter o alimento aos 18 graus negativos. Mas logo a partir de olhar para as embalagens, se estão limpas, se não estão violadas ou se estão íntegras, se estão no sítio certo.
se calhar eu noto isto mais ao fim de semana, vê-se muita coisa fora do sítio, porque as pessoas pegam nas coisas e depois decidem depois de terem na mão. Não as levar e deixam ficar na prateleira mais próxima, não é? Eu devo decidir antes de tirar, mas também devo ter acesso à embalagem para ler outro tipo de informações que eu acho que são importantes. Nomeadamente a temperatura de conservação, a validade, o nome inequívoco do produto. E já referiu, o António já referiu há bocado a questão de deixar os congelados para o final, ir diretamente para casa, ou se por qualquer motivo demorar mais tempo e notar sinais evidentes de descongelação, então completa a descongelação. Em vez de guardar o alimento no congelador, guardo no frigorífico. Na primeira hipótese, cozinho. Eu acrescentaria a isso aquela questão de muitas vezes os alimentos estão dentro dos sacos e movem-se em bloco com facilidade. Portanto, isso é um alimento que normalmente deverá merecer algum... Depende muito do tipo de embalagem também. Um melhor sinal também será procurar alguns sinais de formação de gelo, quer no interior, quer no exterior da embalagem. Isso pode nos dar alguma indicação da oscilação de temperaturas, porque a água vai descongelando, vai recongelando e então vai-se soltando mais e desintegrando do próprio alimento. Isso é um bom indicador também de uma adequada conservação do alimento em congelação. Vamos já regressar, vamos ver a última reportagem de hoje. Os congelados ajudam a resolver as refeições, sobretudo com a falta de tempo em que vivemos, cada vez mais, mas é preciso ter atenção a várias coisas, a duas pelo menos, a composição dos produtos conservados e depois a forma como os descongelamos e cozinhamos. Vamos saber mais sobre as melhores formas de o fazer. Depois de colhidos, os alimentos são armazenados e logo de seguida seguem para distribuição. Mas nem todos os alimentos são para consumo enquanto frescos. Então, é preciso conservá-los, uma necessidade cada vez mais comum. No entanto, hoje as mulheres, pelos seus cargos profissionais, não têm tempo de ir comprar os frescos. Cada vez mais estas indústrias têm aumentado, precisamente porque pelo papel da mulher na sociedade. E as conservas têm, de facto, um prazo de validade muito extenso. São, de facto, alimentos bons para situações de conflitos, são também alimentos bons para as épocas de crise. Mas serão as conservas seguras para a nossa alimentação? Cuidado em não comprar latas que estejam molgadas, tampas que estejam opadas. E ver o prazo de validade. E ver também o rótulo. Isto é, que conservantes, que aditivos tem. Portanto, a conserva pode ser em lata, mas também pode ser em plástico. E nos plásticos já temos que ter mais cuidado. Porquê? Porque o plástico é transparente, já tem de levar alguns aditivos para preservar o alimento da oxidação da luz, por um lado, e por outro lado, embora os plásticos sejam específicos para alimentos, muitas vezes têm compostos químicos que fazem uma transferência para o alimento e, portanto, podem causar-lhe alguns danos ou causar-nos a nós alguns danos. A congelação ou a ultracongelação é, de facto, um processo de conservação de alimentos que mantém bastante bem os nutrientes dos alimentos, quase perfeito. A congelação que fazemos em nossas casas é a chamada congelação lenta e que muitas vezes não é feita corretamente. Teoricamente, há produtos que não devemos conservar. Por exemplo, as alfaces, as bagas, os cogumelos. Portanto, esses teoricamente não devemos conservar. Há uma regra básica que, de facto, devemos cumprir, que é não recongelar. Essa é digamos, uma operação proibitiva completamente. Mas depois temos outro ponto crítico no meio, que é o processo de congelação e do nosso congelador. Para ser eficaz, a congelação em casa deve ser feita a menos 18 graus. Mas os congeladores domésticos nem sempre estão preparados para esta tarefa. Lídia Santiago, engenheira alimentar, deixa-lhe alguns conselhos. Relativamente a tempo, depende de produto para produto. Teoricamente, entre 3 a 12 meses é possível. Mas nós sabemos que as nossas arcas frigoríficas às vezes não são tão boas assim. E quando nós começamos a ver gelo solto, significa que houve baixas de temperatura, houve águas que foram descongeladas e que voltaram a congelar. E, portanto, eu penso que nós devemos estar sempre com atenção
aos produtos e volta ou não volta a fazer uma limpeza à arca e consumir os produtos que estiverem há mais tempo. Portanto, o primeiro a entrar, o primeiro a sair é uma das regras básicas. Conceição, vamos, e porque estávamos aqui a falar disso também, enquanto íamos esta reportagem, explicar às pessoas porque arranjou aí uma forma muito simples, nós percebemos quais são os alimentos que duram mais tempo congelados ou que duram menos tempo, não é? Sim. Nomeadamente, estava a dar o exemplo da carne de porco. Sim, portanto, já foi referido aqui no programa que a carne de porco tinha um tempo de duração inferior à carne de vaca. E o mesmo acontece com tudo o que seja peixe gordo. Portanto, o teor de gordura é uma boa indicação do tempo de duração. E aqui, mais uma vez, por questões de qualidade, questões de sabor, porque a congelação para praticamente o crescimento dos micro-organismos, portanto os alimentos não se estragam, mas há determinadas reações químicas, portanto que não têm a ver com a presença de micro-organismos, e aqui estou a falar da rancidificação, da oxidação das gorduras, e que mesmo a temperaturas baixas acontecem. Como é que se evitam? Evitam-se com embalagens que não deixem passar o ar. Sempre que seja possível, devemos retirar o ar de dentro das embalagens quando congelamos estes alimentos. Qualquer alimento, e em especial alimentos que tenham... E o Francisco estava a dizer que os alimentos, quanto mais gordura, mais difíceis são de congelar, é isso? Exatamente. Exigem mais potência frigorífica para poderem baixar a temperatura conforme se pretende. Nós temos uma indústria nacional do frio, não é? Ou não? Ou não podemos dizer que a temos? Esse conceito já vai um bocadinho ultrapassado, que é nos anos 70 então, havia o conceito da Rede Nacional de Frio. Sim. E realmente, mas hoje a Rede Nacional de Frio existe, e a Rede Nacional de Frio começa nas nossas indústrias e acaba nas nossas casas. O frigorífico que cada pessoa tem em casa faz parte dessa Rede Nacional de Frio. O ar-condicionado. O ar-condicionado, quer dizer, nós quando conservamos produtos temos que preservar a boa técnica de congelação quando os colocamos nesse estado de conservação, e temos que manter os procedimentos de armazenagem e distribuição em respeito pelas temperaturas que estão determinadas, até a nossa casa e até à data ou ao momento em que os vamos descongelar para os consumirmos. Portanto, isso é preservação da tal rede, se quisermos chamar-lhe, mas tudo quanto é local por onde o alimento passa em conservação no estado de congelação, temos que considerar isso como sendo a nossa rede de frio, não é? Há pouco estávamos a falar sobre a exportação destes produtos. Nós exportamos muitos congelados? Exportamos. Que produtos é que exportamos mais? Em relação a congelados, carne de suíno e também produtos da pesca e ainda pré-cozinhados. São as três grandes famílias de produtos que neste momento estamos a exportar. Mais aqui da região norte. Para onde? Destinos variadíssimos. Diria que principalmente África, mas depois bastante, neste momento, um mercado em crescimento, a Federação Russa e também o Oriente. Mas o Oriente com previsão de crescimento a partir do momento que conseguirmos... Esta é uma área que está em crescimento em termos de exportações, é? Sim. Tem bastante crescimento. O Brasil também é outro destino muito importante para os produtos de origem animal portugueses. É o BRIC. Exatamente. É outro destino grande. Muito grande. Eu, em relação aos pré-cozinhados, é que não sabia que nós já estávamos assim a exportar dessa maneira. Pensei que era mais ao nível da carne e do peixe, sobretudo do peixe. É muito mais expressivo que os pré-cozinhados, mas os pré-cozinhados já estão a crescer neste momento também. Ao nível da investigação, há outras formas de conservação que estejam a ser estudadas, ou aquilo que nós temos neste momento é o suficiente para aquilo que precisamos? Existem outras formas que estão a ser investigadas e outros meios, por vezes, tecnológicos. Houve muitos avanços em formas tradicionais de conservação. Houve muitos avanços na congelação, nos processos de congelação, houve avanços nos processos de cagem, avanços nos processos de tratamentos térmicos, portanto, usa as temperaturas das conservas. E há, neste momento, outros processos a serem desenvolvidos.
Um que já chegou à indústria, já está a ser utilizado, por exemplo, em vez de usar altas temperaturas, é alta pressão. E já existem produtos no mercado tratados por alta pressão. No entanto, como sempre qualquer tecnologia nova exige alterações por parte das fábricas, portanto das instalações fabris que têm que fazer investimentos em novos equipamentos, formação de pessoas e, portanto, tudo isso acarreta investimento, acarreta custos. Talvez a época de crise que a Europa está a avançar não seja a mais adequada para muitos destes processos passarem para a escala industrial. Mas existem, claro. Mas isso vai acontecer? É capaz de acontecer no futuro? Eu penso que sim, E há alimentos que nós nunca devemos conservar? Ou não podem ser conservados? Os ovos, por exemplo. Já se pasteuriza ovos, seca-se ovos. Não são congelados, só é em pó, não é? Não são congelados. Não, São congelados mesmo? Também pode ser Não, congelado. congelado não. O ovo hoje é pasteurizado e é distribuído para a indústria, fundamentalmente da restauração e da alimentação, em pasteurização. Há também o ovo líquido pasteurizado. Já há o liofilizado, mas esse processo é tecnologicamente bastante mais dispendioso e menos interessante por isso. Mas o próprio ovo já é um alimento que naturalmente é uma boa conserva. Tem uma boa embalagem. Tem uma boa embalagem, exatamente. Diria que é uma das melhores embalagens que se conhece. Mas nós no dia a dia não usamos muito os ovos assim, não é? Usamos ainda os ovos frescos, eles são usados mais... É mais para usos industriais. Para usos industriais, nomeadamente que é na pastelaria, essas coisas assim? Nomeadamente na pastelaria, sim, e na indústria, por exemplo, dos pré-cozinhados, usam bastante ovo e usam ovo nessa apresentação. Nós temos uma empresa em Portugal, grande, já com uma dimensão grande, de tratamento e líder mundial nessa área, exatamente, não é? Exatamente. Dos ovos, não é? Sim. Dos ovos Sim, pasteurizados. do ovo pasteurizado. O António ia acrescentar? Não, eu estava-me a referir um pouco aos ovos congelados a nível... Em casa. Pessoal, a nível familiar, a nível do consumidor, do pequeno consumidor. E é sempre um pouco nessa área que nós nos movemos. Mas, sei lá, os cremes, as batatas cozidas também não é aconselhável, o alho e por causa dos sabores que deixam no frigorífico e também que Nós temos muita batata congelada, até por batata. Pois, mas já é pré-processado. Normalmente todo esse produto não foi só batata cozida e congelada. A estrutura, o amido da batata sofre alterações pelo facto da água presente congelar, que depois o paladar altera. Depois ainda há outros que já foi aqui referido, para a Conceição, tem a ver com depois os aspectos organoléticos tem a ver com o sabor, com a alteração do sabor, concretamente a nível... E também do aspecto, sei lá, as saladas, já se referiu que ficam um pouco atraentes, não é? As saladas em geral, alface, etc. Rabanetes, pepinos, quer dizer, não são propriamente, às vezes não tem a ver só com o facto da congelação interferir sobre os alimentos do ponto de vista mais biológico, mas sim na perspectiva do aspecto não ser o mais agradável, tornar-se um pouco, enfim, desagradável depois comer esses alimentos, cremes, gelatinas, etc. Portanto, há aqui alguns problemas a esse nível. O queijo mais seco fica todo granulado, portanto também fica depois difícil ser comido, não é? Portanto, mas de uma forma geral, a maior parte dos produtos esses podem ser congelados e devem. Uma maionese, que é uma emulsão congelada, também depois vai ficar tudo separado. Agora, há alimentos que nascem naturalmente congelados, são os nossos gelados. Os nossos? Gelados, que comemos agora durante o verão. E os cogumelos, que diz a reportagem, os cogumelos não se podem congelar? Parece que não. Eu não... Não tenho ideia. Não. São liofilizados, normalmente. Parecem liofilizados. Liofilizados é uma forma de desidratação. Portanto, o produto é uma forma de remover a água ao produto, mas em que o produto é primeiro congelado e depois a água passa do estado sólido para o estado gasoso e deixa o produto com o formato igualzinho ao que estava antes, não é? Seco. E é uma técnica caríssima,
porque exige 2 processos de congelação e depois desidratação. Normalmente os cogumelos aparecem nos hipermercados já de alguma forma processados. Exatamente. Não é? Apanham ali levam ali uma gordura, um molho qualquer que garante que aquilo possa congelar. Em relação à batata, tinha-me dito que é preciso algum processamento, não é? Já do alimento, a mas... batata pré-frita congelada, por isso exemplo. Quer dizer que a batata... Puré, quando se compra puré, Sim. ele já tem a gordura, já tem lá. Se for ver o rótulo... O que quer dizer que não é a preciso. melhor forma de comermos a batata. Esses alimentos perdem bastante na congelação, Simão? Porque há muito quem use, nomeadamente para fazer puré, já a batata que vem já congelada, até vem já aos bocadinhos, não é? Ele, em termos de paladar, é bastante bom. Do ponto de vista prático. E agora, já levou foi os ingredientes. Em termos de... Eu já não tenho... não controlo a receita, não é? Eu já não sei quanta gordura é que tem. É curioso que eles mandam adicionar apenas água. E, por acaso faz um bocado de confusão aquilo. Normalmente coloco leite por uma questão de segurança. Para o gosto, garantir o gosto. Mas isto tem a ver com o facto de já ter gordura, não é? Portanto, eles mandam adicionar a água porque já tem a tal gordura que depois não é necessário adicionar o leite nem a manteiga. Por acaso, o consumo do puré, surpreendentemente, eu filo já várias vezes e acho consegue um sabor muito interessante. Organolepticamente é gostoso. Acho que um aspecto muito importante dos congelados, sejam eles quais forem, industrialmente, é a questão da rotulagem. Acho que a legislação está a evoluir. No próximo ano vai entrar em força a legislação nova sobre rotulagem, sobre informação ao consumidor, e este aspecto quer da composição em termos de ingredientes, quer depois também da informação nutricional, acho que deve ser realçada para que o consumidor possa depois também fazer uma comparação e depois opta, não é? Obviamente decide entre se come o puré como que do supermercado ou se faz em casa. Mas nem sempre, nem essa nunca. Aposta da informação deve ser cada vez... Há pouco referia-se aqui a propósito da rotulagem e das possibilidades que existem agora, que são muito grandes, concretamente a questão no atum. Há a possibilidade neste momento das conservas de atum serem... Portanto, há conservas em água, não é? Portanto, sem a gordura, sem adição de gordura. Portanto, há uma tentativa da indústria de ir de encontro às tendências sociais, não é? Portanto, neste momento há preocupações com a gordura da maior parte dos casos, portanto, há aqui uma tendência, a indústria está sempre atenta a estas questões e, portanto, o marketing está a funcionar em pleno. Não falámos aqui ainda, mas considero valer a pena os nossos espectadores terem também uma noção do conceito, e é o que é que são os ultracongelados. Também há os ultracongelados, não é? Sim. Ultracongelado... É o quê? Qual é a diferença entre congelado e ultracongelado? A palavra. Então, mas serve para alguma coisa ou não? Não serve, quer dizer, é que no início das operações industriais de congelação foram cometidos alguns erros tecnológicos bastante importantes que conduziram a uma depreciação do interesse do consumidor pelo produto congelado. E a determinada altura houve que inverter essa depreciação da imagem do congelado e criou-se a ultracongelação e até se legislou sobre essa matéria no sentido de garantir que o produto congelado obedece a processos tecnológicos determinados e que depois é conservado sempre a temperaturas inferiores a 18 graus. Bom, mas isso não é nada de diferente do produto congelado. De qualquer forma, impôs-se uma nova regra, do seu ponto de vista legal, a estes produtos para poderem usar a designação ultracongelado e para ultrapassar essa barreira ou esse descrédito em que o produto caiu. Mas o ultracongelado é um produto congelado. Não tem... A ideia era que fosse um processo mais rápido, não é? Do que aquela Exatamente, mas a congelação para ser eficiente tem que ser sempre rápida, Exatamente. Portanto não vejo qual é a diferença. E a rapidez é em função da dimensão. Mas nós continuamos a ver na rotulagem produtos congelados e produtos ultracongelados? Sim, sim. Então, mas se não há diferença nenhuma, porquê continuamos com essa rotulagem? Tecnologicamente Não há diferença? Não. Aí está uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Vai ficar no ar porque ninguém me vai saber responder, não é? A legislação, a única coisa, o que diz acerca do ultracongelado, foi o que o colega já disse, o produto tem que ser congelado o mais rapidamente possível de acordo com o produto. Portanto, o que é que isto diz?
pouco. Diz que tem que ser rápido. O que é rápido? O que é lento? Vai depender se eu estou a congelar uma ervilha, se eu estou a congelar uma carcaça de um bovino. Exatamente. Tecnicamente... Não pode ser congelado de maneira nenhuma. Mesmo que eu coloque num equipamento com exatamente as mesmas características, a ervilha vai ficar congelada mais depressa que o bovino. E como disse o colega, foi realmente o reinventar os produtos congelados, lavar-lhes a cara. Se pensar em inglês, não existe a nomenclatura ultracongelado. Existe pura e simplesmente um produto congelado. Portanto, não há diferenças. Sim, Simão. Houve uma altura, já há uns anos, o Instituto Internacional do Frio tentou definir a ultracongelação como sendo a velocidade com que o alimento congelava do exterior para o interior. E então definiu que deveria ser à volta de 1 cm/hora. E lá está, como estava a referir, se um hambúrguer congelar em meia hora... Foi muito lento. E um peixe com 5 centímetros de diâmetro congelar em 5 horas, estão a congelar à mesma velocidade. Mas um vai demorar 5 horas, outro vai demorar meia hora. Pois, não há grande diferença. António, falámos aqui há pouco, assim, muito por alto, das questões ambientais ligadas com a congelação. Pagamos um preço ambiental pela congelação e pelo aumento cada vez mais de produtos congelados que nós usamos e consumimos. Pois, para congelar os produtos, como aqui já foi referido pelo colega aqui da mesa, há um consumo enorme de energia, tanto como foi referido, e aliás eu desconhecia, portanto a carne de porco consome 5 vezes mais do que a de vaca, não é? Portanto, segundo referiu, portanto isto é um dado que dá a dimensão daquilo que estamos a falar. Mas é óbvio que isto depois é o problema do mal menor. O problema é, se não gastarmos energia, morremos todos com problemas com intoxicações alimentares. Portanto, há aqui que fazer aqui algum balanço e, portanto, e naturalmente que o processo de congelação é um processo, portanto, perfeitamente, que vai, com certeza, vai ainda desenvolver-se mais, porque estamos numa época em que as pessoas, como foi referido aqui na peça, nas peças que acabamos de ver, as pessoas têm pouco tempo disponível para cozinhar. Aliás, culturalmente o cozinhar começa a não ser já já não é propriamente uma prática que faça parte do nosso dia-a-dia, começa a deixar de fazer e, portanto, a tendência vai ser para consumir, o consumir rápido, é o pronto a vestir, neste caso é o pronto a comer, que vai estar na ordem do dia. Em Portugal temos resistido heroicamente a esse processo, mas eu estou em crer que a tendência é cada vez mais no sentido de consumirmos comida quase feita, não é? E mais do que propriamente o congelar, sim. Porque as conservas gastam mais energia do que congelar, do que a congelação. No entanto, o congelado depois tem que ser mantido congelado. Portanto, portanto, gasta mais energia no processo em si, sim, mas depois, no total, o congelado vai acabar por gastar mais. Exato, o congelado ou o refrigerado. Porquê? Porque eu tenho que ter a cadeia de frio sempre, portanto, desde na fábrica, portanto, logo que ele é congelado, vai para o armazém de frio, do armazém de frio vai os caminhões que o transportam têm que ter um sistema de frio, depois vão para as lojas têm que ter os expositores de frio e, portanto, há toda esta estrutura para manter o produto congelado, que é o que gasta a energia. É engraçado que, por exemplo, em Portugal, nós adotamos muito mais o leite esterilizado, portanto, o leite do dia que não precisa de frio. É só refrigerado depois. É só refrigerado, que gasta menos energia. Em termos ambientais, ele é mais amigo do ambiente do que o leite pasteurizado, apesar de o paladar e etc. ser diferente de um e do outro. Porquê? Porque um sofreu um tratamento mais forte que o outro, só que é como as conservas. As conservas gastam na altura em que foram produzidas, mas depois, desde que eu não exponha temperaturas excessivas,
Sim, e mesmo assim, mas de preferência não, para não estragar muito, não é? Mas as conservas servem aquele tratamento e depois eu não tenho preocupações. Eu posso ir acampar levando latas de conservas, mas de alimentos congelados não posso. Não é? Não dá jeito. Não dá muito jeito. Não sei que leva um motor e tudo, a arca frigorífica a funcionar. Mas esta questão que a Conceição te levanta, desde a fabricação até ao consumo, estas fases do transporte, da passagem depois para os recipientes nos hipermercados, aí é que pensamos que poderá haver aí algo a fazer. Ou seja, há fases ali em que, por vezes, pode acontecer que os produtos descongelem e depois tornam a ser congelados. Portanto, há ali alguns problemas, se calhar, nessa cadeia de conservação, portanto, de transporte. Estamos mesmo no final, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma questão que vale a pena aqui deixar? Não se falou em água de vidragem, penso que foi uma coisa que... O que é água de vidragem? A água de vidragem é uma água que é adicionada a um produto depois de congelado, portanto um pedaço de peixe está congelado e é mergulhado. Portanto, ele está bem frio, é mergulhado em água e ao mergulhar a água há uma determinada quantidade de água que adere ao produto. Essa água de vidragem não é para enganar o consumidor, não é esse o objetivo, é para conservar o produto. Portanto, é para impedir, por um lado, é como se fosse uma embalagem de gelo. Portanto, é um congelado está legislado dentro de uma embalagem que também é um congelado. Exatamente. É isso? E isso usa-se porquê? Preserva melhor do que as outras embalagens? Protege contra o que nós chamamos a queimadura do frio, portanto, a perda de água do próprio produto, protege do ar, portanto, os problemas de oxidação também, e, ao mesmo tempo, é como se fosse ali um reservatório de frio. Ligeiras oscilações de temperatura não vão atingir o produto. O congelado em si, não atinge o congelado em si, isso usa-se muito já nos produtos, Conceição? Eu sei que se usa no peixe. No peixe. Sim. E já se vê com Peixe, frequência? postas de bacalhau. Não me lembro de ter visto. Com certeza que sim. Já viu. Ver na embalagem Já peso viu líquido e peso fresco. líquido escorrido. Diga? Normalmente nas embalagens, peso líquido e peso líquido escorrido. O peso líquido escorrido é descontando o teor da água de vidragem. Da água de vidragem. E normalmente a própria posta do pescado tem um certo brilho, Sim, que não é sim. próprio do produto em si ou do pescado. Quer dizer, é essa água de cobertura congelada que confere esse brilho. Peso, não é? E que, portanto, torna o próprio congelado, que nós estamos habituados a vê-lo, mais brilhante, não é? Sim, Mais sim, translúcido, sim, mas que é isso normal. não é qualquer, é apenas uma operação tecnológica destinada a preservar o produto. Sim, Pode, obviamente, sim. ter utilizações Não menos sérias. Não tem acrescento. E como a mas não Conceição é esse o dizia, objetivo. não é para enganar o consumidor, quer dizer, no peso. Não é para enganar no peso. Mas acrescenta alguma coisa, não é? Muito obrigada. Vamos avançar. Vamos voltar agora ao Ano Europeu dos Cidadãos, que se está a comemorar hoje. Nas respostas dos parceiros, vamos saber o que é o direito de iniciativa. João Pedro Frutuoso é coordenador do Centro Europe Direct no Porto. São uma série deles, não é? Pelo país, centros destes que apoiam os cidadãos em tudo que tem a ver com a União Europeia. Muito bem-vindo à sociedade civil. Hoje vamos falar aqui, em concreto, do direito de iniciativa. Este é um dos assuntos, ou um dos temas que está a ser trabalhado ao longo do ano, dedicado aos cidadãos europeus, não é? Exatamente. É mesmo isso. E que direito é este, o direito de iniciativa, que os cidadãos europeus têm? O direito de iniciativa é, digamos que é o convite que os cidadãos podem fazer, no caso à Comissão Europeia, para que ela apresente uma proposta legislativa dentro das suas competências ou das competências de legislação da União Europeia. Isto é, dentro de um variado leque de assuntos nos quais a União Europeia e, no caso, o Conselho Europeu ou o Parlamento podem ter iniciativa legislativa, os cidadãos podem dizer porque é que na área do ambiente e do clima, por exemplo, porque é que na área, como falaram ainda há pouco, da agricultura e muito propriamente da segurança alimentar, não é tomada determinada medida. A partir daí, e um conjunto de 7 cidadãos que se constituem num comitê, podem iniciar e propor essa determinada iniciativa à Comissão Europeia. Sim. Isto é um direito que os cidadãos usam com frequência ou não é
muito utilizado ainda. Pronto, a possibilidade dos cidadãos proporem, através da Iniciativa de Cidadania Europeia, ela existe desde o Tratado de Lisboa. E, efetivamente, elas só começaram a dar entrada nos serviços da Comissão Europeia a partir de maio de 2012, porque houve a necessidade de regulamentar todo o processo, e só a partir de mais ou menos de maio de 2012 é que a primeira iniciativa entrou em operação, digamos assim. É pouco mais de um ano, não é? Pouco mais de um ano. Neste momento há 17 iniciativas em aberto, todas as que entraram e foram aceitas estão em aberto e podem ser subscritas por qualquer cidadão da União Europeia, que seja eleitor, não é? É sempre essa. Onde é que a gente pode conhecê-las? É muito simples, basta entrar no site da Comissão Europeia. Julgo que em rodapé vai passar o site, ele é em inglês, mas basicamente é o sítio da Iniciativa de Cidadania Europeia. Em qualquer motor de busca podemos facilmente encontrá-lo e lá podemos ver qual o objetivo de cada uma das propostas e, caso nos pareça interessante apoiar aquela iniciativa, seguir para o site independente dessa iniciativa e assiná-la. Esta assinatura pode ser feita normalmente por via digital, mas se os proponentes, o tal Comitê de Cidadãos de pelo menos 7 Estados-membros diferentes, assim quiser, também pode ser pela via tradicional de assinatura de uma proposta, não é? Sim, e depois que é entregue, que é que vai via correio, é? Sim, nesse caso o processo pode parecer ligeiramente complicado, mas não é. Inicialmente, e se tivermos tempo, faço há uns 7 passos mais ou menos que... Se for rápido, João, se conseguir... É rápido. Portanto, este Comitê de Cidadãos tem uma ideia em comum e reúne-se e faz a sua primeira proposta. Sim. Se a Comissão Europeia vai apreciá-la e num período muito curto, até 3 meses no máximo, vai dizer se é válido ou não. A partir daí, esse grupo de cidadãos tem que validar em cada Estado-membro onde vai recolher as assinaturas, a forma de recolher essas assinaturas. De alguma forma, como os Estados-membros também são chamados a este processo para validarem as assinaturas, têm que validar essa forma de recolha das assinaturas. Tem a ver também muito com a proteção dos dados das pessoas e por aí fora. A partir daí, inicia-se um período de 1 ano onde é possível recolherem-se as tais assinaturas de, no mínimo, 1 milhão de cidadãos da União Europeia, cidadãos eleitores, no mínimo de 7 Estados-membros, exatamente como com o Comitê de Cidadãos, e a partir daí cada Estado-membro também tem que ter um número de cidadãos mínimo, signatário da proposta. Pois. E depois, se conseguir então 1 milhão, a iniciativa está pronta para ser... Sim, após esta... E aceito, não é, pela Comissão Europeia? Sim. É uma ressalva que é necessário fazer. Sim, é que o facto de ser submetido e conseguir o apoio de 1 milhão de cidadãos não significa que essa iniciativa legislativa seja levada a cabo. Porquê? Porque a Comissão Europeia, a seguir isto, o que vai fazer é ouvir o tal Comitê de Cidadãos, que vai ser também chamado a uma audição pública no Parlamento Europeu. No final, a Comissão elabora um relatório dizendo que propõe uma determinada solução para aquela questão que é colocada, que pode ser uma solução legislativa, e a partir daí o legislador, que é o Conselho Europeu ou o Parlamento, adotarão ou não aquela recomendação que a Comissão Europeia dá. Muito bem. Muito obrigada, João Pedro Frutuoso, por ter vindo explicar-nos aqui em direto, que é o direito de iniciativa. Sim, de qualquer das formas. Não temos tempo para mais, vamos ter que avançar. Muito obrigada. É um dos direitos que devemos conhecer melhor como cidadãos europeus. E está a chegar ao fim de semana. Vamos ver quais são as iniciativas que os parceiros têm também para estes dias. Até 29 de setembro, os jardins da Fundação Calouste Gulbenkian são enriquecidos com um conjunto de novas obras, instalações e esculturas criadas expressamente para esta iniciativa. São manifestações de arte pública que pretendem equacionar a importância e pertinência deste tipo de criação. Vila Nova de Cerveira volta a receber a mostra de arte mais antiga do país. É a 17ª edição da Bienal de Cerveira, que decorre até 14 de setembro e que integra um curso internacional, oficinas, conferências, debates, concertos e muito mais. O Centro Cultural de Belém, de Lisboa, apresenta a exposição Sou Fujimoto. Os trabalhos apresentados são uma grande mostra da nova arquitetura japonesa, realizado pelo mais conceituado nome da arquitetura nipónica contemporânea. Pode ser visitada até 17 de novembro.
O Instituto de Apoio aos Jovens Advogados organiza o 3º Encontro Nacional. O evento decorre no dia 21 de setembro, no Largo de São Domingos, em Lisboa, e está subordinado ao tema Revisitar a Advocacia, projetar soluções com futuro no contexto interno e internacional. O Núcleo de Braga, da Quercus, organiza no dia 14 de setembro uma oficina dedicada aos métodos de multiplicação de plantas na agricultura. A atividade, que foca nas técnicas da enxertia, decorre na Quinta Pedagógica de Real, em Braga. E a Sociedade Civil está a chegar ao fim. Muito obrigada aos meus 4 convidados esta tarde. Vamos regressar na próxima segunda-feira. O ano letivo está quase a começar. Vamos fazer um balanço do estado da educação. Durante a próxima semana vamos ter também, no Sociedade Civil, a gastronomia e as profissões tradicionais, áreas que podem gerar algum emprego. Veja os temas que vamos tratar na página do Facebook do Sociedade Civil e, se quiser, já sabe, pode deixar as perguntas que entender para os especialistas que vão passar por aqui ao longo da semana. Tenham um bom fim de semana e não se esqueça que Sociedade Civil somos todos nós.